Atenção, galera, boa noite, né? No meu horário, boa noite, mas dependendo do horário que tu estiver vendo o vídeo aí, bom dia, boa tarde, né? Enfim. Estávamos de férias, estamos retornando agora, então deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Rafael Fabrício, professor de Educação Física da Escola Fábio Luz. Estamos retornando aí dessas férias, infelizmente não é as férias dos sonhos que a gente queria, mas foi a que a gente teve, né? Infelizmente ninguém estava preparado para essa situação de pandemia, mas acontecer, a gente está tentando se adaptar. Então, esse vídeo que eu estou gravando é uma videoaula sobre o conteúdo da educação física, no caso a parte teórica da educação física, e a gente vai tentar estar adaptando, né, para essa nova rotina. Vai continuar os grupos do WhatsApp, os professores mandando atividade, alguns vão gravar também outros vídeos. Nessa primeira semana eu não vou mandar atividade, eu vou mandar somente a parte do conteúdo, mas a partir da semana que vem nós teremos, além do vídeo aula, vai ter atividade que eu vou estar enviando para vocês, postando no grupo da escola, no Face da escola, nos grupos de WhatsApp. Eu ainda não voltei para os grupos, mas estou voltando, eu estava de férias, né? Afinal, mesmo não podendo sair de casa, férias é férias, mas a gente está retornando aí com força total, se adaptando a essa nova demanda. E vamos ver o que dá, né? A gente vai avaliando como é que está sendo o processo, esse processo de ensino, esse novo processo de ensino, a partir dessas novas necessidades. Espero que todos estejam bem, né? A gente aqui, apesar de tudo, na medida do possível. E a gente vai começar, deixa eu tirar minha cara feia daqui pra gente começar nossa aula. Bom, eu já falei, meu nome é professor Rafael Furtado, ou Fabrício, como vocês preferirem, da disciplina Educação Física. E aqui é nossa aula 1 de lutas. E é para as turmas do 8º e 9º ano. Se você for do 6º e 7º e estiver vendo esse vídeo, sai, para agora. Vai procurar o vídeo da tua turma, que esse não é para ti. Aqui tá a aula 1. Lógico, eu já tinha trabalhado algumas aulas desse conteúdo com algumas turmas, né? Mas infelizmente, como a gente teve que paralisar tudo, a gente está começando agora um novo processo. Então, aula 1, porque é a primeira videoaula. Então, vocês vão acompanhar a partir daí. Aula 1, aula 2, 3. A gente não vai ficar... Nessa aula, eu vou revisar o que a gente já viu. Logo no início do ano, alguns alunos meus do ano passado também já viram alguma coisa sobre. Mas a gente vai começar também a dar uma avançada, porque a gente precisa. Eu sei que não vai alcançar todos os alunos, porque nem todos têm acesso à internet, mas a gente está ciente disso, a gente tem essa consciência, né? E quando a gente estiver voltando, a gente vai avaliar a melhor maneira de suprir a necessidade de todos os alunos, tanto os que conseguiram acompanhar pela internet, quanto os que não conseguiram. Nós estamos tendo essa delicadeza, sabemos que nem todos têm o acesso à internet, tá bom? Então não se preocupem em relação a isso, a gente vai estar tentando sanar da melhor forma possível. Então vamos dar início à nossa aula, que vamos começar com a origem das lutas. Bom, a prática da luta surge por uma necessidade de proteção, seja para se defender de animais selvagens ou outros seres humanos, ou caçar. Assim, a partir da necessidade que o ser humano, o homem teve, as comunidades mais primitivas tiveram, eles começaram aí a gente tem surge a questão da luta, né? Não necessariamente como a gente conhece hoje, com todo suas regras, suas técnicas, como a gente pode ver na imagem aqui. Nessa imagem, uma pintura rupestre, que eles estão utilizando, inclusive, de instrumentos. Eles estão usando de instrumentos para poder caçar, poder capturar o alimento que eles vão consumir. Então, para eles conseguirem sobreviver, eles precisavam lutar, precisavam saber brigar para, diante das adversidades, conseguir seu alimento, então se defender para continuar vivo, né?
E aí nós temos um exemplo nessa pintura rupestre. Lógico, não é a luta como a gente conhece hoje, né? Hoje a gente conhece a luta de uma outra maneira, como um esporte, uma prática bem elaborada, com as suas regras, seus recursos, mas isso aqui não deixa de ser uma forma de lutar também. Então aqui está um exemplo de como a luta se fez presente na história da humanidade até os homens continuarem vivos. Deixa eu fechar aqui, vamos continuar. Origem das lutas, continuação, sendo praticada por tanto tempo em tantos lugares, obviamente há os mais diversos tipos de lutas espalhados pelo mundo, sendo difícil determinar exatamente uma origem. Mas os grandes responsáveis pela introdução da modalidade no mundo esportivo foram os gregos. A luta começou a ser disputada nos Jogos da Grécia Antiga no século 7 a.C. Ao longo dos anos, as edições das Olimpíadas, a modalidade foi evoluindo e ganhando particularidades. Bom, o que isso significa? Como eu mostrei lá naquela pintura, aquilo lá já são as primeiras, né? No slide anterior, as primeiras manifestações de luta, daquilo de defesa, né? De defesa, de ataque, de caça que os homens tiveram. A gente não pode dizer assim, começou em tal lugar as lutas, tal luta foi a primeira, essa foi a segunda e tudo mais, porque ela sempre esteve presente na história da humanidade. Só que de uma forma mais sistemática, assim, sistemática significa mais organizada, conseguiram montar regras, registrar também, né? Registrar, escrever, isso é importante também para a gente saber. Os gregos foram os primeiros, né? Como está dizendo aqui, né? Principalmente a partir dos Jogos Olímpicos, né? Que os gregos praticavam muito, tanto que eles treinavam lutas, tinham os seus centros de treinamento que tinham os atletas, inclusive os atletas gregos que ganhavam as Olimpíadas, eles eram tidos como heróis, né? Alguns semideuses e tudo mais. Tem toda uma questão mitológica também por trás. Então por isso que eles davam o devido valor aos seus atletas, porque também tem uma questão mitológica. Hoje a gente tem o ídolo, né? As redes sociais e tal, a gente segue o cara que é famosão, enfim. Mas e lá naquela época também já tinha, lógico, não é como hoje, né? Não tinha rede social, essas coisas. Mas um atleta olímpico que ganhasse, ele era tido como um semideus. Então, assim, de uma forma mais organizada, a gente pode dizer que na Grécia foi onde se iniciou, sim, as lutas, né? Eles contribuíram muito para isso. O modelo de luta dos gregos inspirou os franceses a criar, no início do século XIX, o estilo hoje conhecido como luta greco-romana. Foi o primeiro passo para a profissionalização. Nos Jogos de Atenas de 1896, a luta greco-romana já apareceu no programa olímpico, na categoria superpesado. O primeiro medalhista de ouro foi o alemão Karl Schumacher. Eu acho que é isso. Schurman. Eu acho que é isso. Desculpa se eu errei o nome aí do cara, né? Mas, enfim. Meu alemão não está tão fluente assim. Mas, enfim. Vamos lá. Por que é importante a gente colocar essa luta aqui? Apesar dos gregos já praticarem a questão das lutas nas Olimpíadas, ela não era tida como uma forma profissional. Ou seja, o cara, ele fazia isso porque ele gostava, ele lutava porque ele gostava. Ele tinha o prazer de lutar. Apesar de já ser um esporte, já ser praticado nas Olimpíadas, ele não vivia disso. Então, a partir que os franceses criaram a greco-romana, inspirado nas lutas que os gregos já faziam, a partir daquela luta dos gregos, eles já incluíram outras regras, outros equipamentos e começaram a tratar ela de uma forma mais profissional. Ou seja, o cara era um atleta da luta greco-romana, ele vivia disso, ele vivia para isso. Ou seja, ele ganhava salário para ser um atleta, né? Hoje é muito mais comum a gente ver atletas de verdade, né? Pessoas que vivem de atividades esportivas.
E aí a gente tem vários exemplos, principalmente no futebol, né? Tá ok? Entendido? Então por isso que é importante a gente relatar essa contribuição dos franceses para o mundo das lutas. Tá. Aqui ele foi evoluindo, a luta foi evoluindo, as lutas foram evoluindo até chegar no que a gente conhece hoje. Hoje no programa olímpico, nas Olimpíadas, existem outras modalidades, né? Tem o Taekwondo, tem o Judô. Esse ano as Olimpíadas no Japão, né, que foram adiadas para o ano que vem, para 2021. Vai estar entrando o Karatê também, uma modalidade nova nas Olimpíadas. Mas hoje as lutas são muito mais divulgadas e muito mais evoluídas, né? Muito mais aceitas também pela sociedade. E aí aqui a gente vai começar a trabalhar a questão do conceito de lutas. Isso aqui a gente até viu na nas nossas primeiras aulas, inclusive ano passado, com alguns alunos. O conceito de lutas são técnicas de ataque e defesa na tentativa de subjugar o adversário. Subjugar, vencer, você se sobrepor ao seu adversário. Basicamente isso, mas não é de qualquer maneira, olha lá. É utilizando técnicas de desequilíbrio, imobilização, exclusão de área ou contusão, certo? Então, não é só chegar e dar um socão no meio da cara, não. É utilizando as técnicas. Muito importante. E aqui onde está destacado, eu vou também reforçar esse destaque, respeitando as regras e os códigos de ética da modalidade. Todas as lutas, todas lutas, seja as mais tradicionais, as mais recentes, elas possuem regras e um código de ética da modalidade. Por exemplo, você pode imaginar, mas o MMA, por exemplo, é chamado vale tudo. Mas de fato não vale tudo. Antigamente até sim, né, quando se iniciou. Mas hoje, por exemplo, se tem regras, se tem um código de ética a ser seguido, por exemplo, você não põe um lutador peso pesado de 110 kg para lutar com peso pena, um peso leve, um cara que pesa 60 quilos, 70, não existe isso. Então, querendo ou não, existem regras, existem condutas a ser seguidas, né? E cada modalidade tem a sua. Por isso que é importante. Não é, por exemplo, eu vou me matricular numa academia de luta e amanhã eu já saio, vou sair brigando, dando porrada em todo mundo. Não, não é assim. Até porque você não vai aprender só a bater. Você vai aprender também sobre a história daquela modalidade, as regras, o código de conduta, de comportamento. Algumas lutas, inclusive, tem código de conduta para sua vida, né? Como você vai viver, como você vai se comportar em outros ambientes da sociedade. Então vamos lá. Então luta não é chegar e sair dando porra, isso aí é briga, né? Luta tem toda uma questão de organização. E diante daquilo, aquela slide anterior a gente já tinha visto, né? Já tinha trabalhado com vocês. Mas aí agora a gente traz uma novidade aqui, que é a classificação das lutas. Uma outra classificação. Eu posso classificar elas através da distância entre os oponentes. Por exemplo, a gente tem lutas de curta distância, lutas de média distância e também lutas de longa distância que a gente vai ver mais lá para frente, tá ok? Então, lutas de curta distância, vamos lá. Lutas de curta distância são considerados elementos de agarrar e mobilizar em contato direto. Exemplo de esporte considerado como lutas de curta distância: jiu-jitsu, judô, aikido, wrestling, luta greco-romana ou luta olímpica. Ou seja, são aquelas lutas que os caras ficam bem próximos, né? Então eu preciso estar bem próximo dele para agarrar. Eu não, por exemplo, geralmente são lutas onde eu não posso, por exemplo, dar soco, não posso dar chute. Então eu preciso vencer ele através de ou empurrando, ou imobilizando, ou derrubando. E aí a gente tem aqui alguns exemplos, né? Deixa eu pegar aqui de novo. E aqui estão nossos exemplos.
de lutas. A gente pode citar outras, mais uma aqui, o sumô. Algumas lutas indígenas também a gente pode estar colocando aí, que são lutas. Então assim, deu para entender, não sei se deu para compreender. Quanto mais próximo do adversário, deixa eu voltar aqui, tirar aqui o pincel, voltar aqui com a minha, voltar aqui. Então não sei se vocês deu para entender, tipo, quanto mais próximo o cara tá do adversário, pode ser classificado. Então luta de curta distância, preciso estar bem próximo do meu adversário para conseguir fazer o objetivo, ou seja, ou empurrar ou imobilizar, enfim. Tá? Vamos dar início aqui. Lutas de média distância. Lutas de média distância são considerados elementos de golpes como chute, soco e desarme. A gente tem algumas aqui: capoeira, alguns nossos exemplos: capoeira, o boxe, o taekwondo, o muay thai e o karatê, certo? Essas são lutas, ou seja, são médias distâncias. Eu já posso dar chute, ou chute ou soco. Ah, professor, no boxe não pode dar chute, eu sei, mas pode dar soco. Então por isso que é chamada de média distância, certo? Para aqui, vamos lá. E mais recentemente a gente tem essa aqui, ó, chamada MMA, que são as artes marciais mistas. Elas podem ser classificadas das duas maneiras, tanto curta como média distância. Porque eu acho que todos aqui já acompanharam pelo menos alguma luta de MMA. Vocês viram que o cara pode vencer tanto chutando, socando, ou então imobilizando através de um mata-leão, né? De um estrangulamento, enfim. Acho que ficou bem claro, bem entendido essa parte, né, da questão da distância do adversário no objetivo da luta. Então vamos. E aqui por último temos as lutas de longa distância. As lutas de longa distância são aquelas que utilizamos um implemento, geralmente é uma espada, tá? Mas pode ser outros. Tem muitas lutas que eu vou citar daqui a pouco o exemplo, mas geralmente é uma espada para tocar o adversário. Como exemplos temos a esgrima, o kendo e o kung fu. Kung fu tem algumas modalidades que utilizam, né, de uma espada, ou então eu não sei como é o nome, mas é como se fosse um bastão, um pedaço de madeira. Desculpa por não ter pesquisado o nome, mas ele utiliza, tem algumas modalidades dentro do Kung Fu que utiliza esses implementos, né? Que é para implementos para bater no outro através de, ou seja, não é você que encosta no outro, é algum objeto que você encosta. No caso, a esgrima, o kendo, para quem não conhece, é uma luta que utiliza espada, inclusive é uma espada de bambu que eles utilizam, né? Eles treinam as competições também. E como eu falei, o Kung Fu, certo? Então, para a gente terminar, eu vou passar aqui um vídeo. Esse vídeo vai ser como se fosse um reforço pra gente de tudo que a gente acabou de falar aqui nessa nossa teleaula. Só para dar uma reforçada, um vídeo de 3 minutinhos pra gente estar terminando. Olá, alunos do Portal Clique Ideia. Tudo bem com vocês? Vocês conhecem algum tipo de luta? Ou já praticaram alguma nas aulas de educação física? Na videoaula de hoje, conheceremos um pouco mais sobre essa modalidade esportiva. Preparados? Vamos lá? A luta é um dos esportes mais antigos do mundo, com registros de 15 mil anos encontrados em cavernas na França. Com o passar do tempo, foi evoluindo em razão da necessidade de defesa de animais e seres humanos até alcançar em lugar de destaque na Grécia Antiga, permanecendo popular na Idade Média. Na primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna, em 1896, as lutas já estavam no programa olímpico e eram o foco da competição. Os estilos greco-romano e estilo livre são disputados desde 1920.
E hoje a Rússia é o país dominante na luta mundial. Aprender sobre as lutas é também conhecer sobre a história de diversos povos, como os orientais, responsáveis pelo desenvolvimento e refinamento de muitas delas. Cada uma possui movimentos específicos em que o atleta precisa de muitos anos para se formar, mas podemos aprender movimentos comuns a muitas delas. Nas lutas, existem alguns movimentos de curta distância, como as imobilizações, empurrar, puxar e desestabilizar o adversário. Nos movimentos de curta distância estão chutes, socos, defesas com membros superiores e inferiores. Já na longa distância, inclui-se as espadas, as lanças e outros implementos para golpear o adversário. A luta é um dos conteúdos das aulas de educação física. Ao vivenciá-las nas aulas, as atitudes desleais e de violência não devem ser permitidas, assim como ocorre nas competições oficiais de cada modalidade. Nas disputas, o oponente deve ser dominado com técnicas e estratégias de desequilíbrio, imobilização ou exclusão de determinado espaço, combinando ações de defesa e ataque, tudo dentro de um código de regras, como no judô, sumô, jiu-jitsu, boxe, esgrima e até mesmo no braço de ferro e cabo de guerra. A vivência e a presença das lutas nas aulas de educação física ajudam no desenvolvimento de muitos aspectos, além do aprendizado e da possibilidade de movimento. Várias habilidades motoras e capacidades físicas são desenvolvidas, assim como o desenvolvimento do raciocínio, da estratégia, da atenção e de aspectos sociais e afetivos, principalmente o respeito pelo adversário, aceitando a disputa como elemento de competição e não como rivalidade entre os colegas. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado da nossa videoaula de hoje e se quiserem saber mais sobre os diversos tipos de luta, acessem o portal Wikidéia. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima videoaula. Bom, aí esse portal inclusive tem muitas aulas legais, assim, de forma bem curtinha, né? Vídeos curtos, falando de conteúdo da educação física. É bacana também vocês estarem dando uma olhada para estar dando uma reforçada nisso que a gente está falando. Vocês viram que ele falou basicamente algumas coisas que a gente falou, trouxe uns elementos novos, né? Mas resumidamente foi o que a gente tratou na aula de hoje. E deu para ver que as lutas elas são muito ricas, né? Dos seus movimentos. Tanto a gente pode desenvolver tanto a parte motora quanto a questão do caráter dos nossos alunos, daqueles que o praticam. Então a gente vai ficando por aqui. Como eu falei, esta semana nós não vamos ter atividade, mas semana que vem a gente, além do vídeo, a gente vai tentar produzir mais um vídeo. Não vai ser tão longo quanto esse, né? Hoje a gente deu uma exagerada aqui, não sei nem quantos minutos a gente está, mas eu acho que a gente já deu uma estourada no nosso tempo. Mas como a gente está voltando hoje, para a gente voltar ao nosso ritmo, né, de estudo, espero que vocês estejam estudando, estejam fazendo alguma coisa produtiva durante esse período de pandemia, né? Então, por favor, cuidem-se, fiquem bem. Sim, estou morrendo de saudade de vocês. E beijos e até mais. Até semana que vem, nossa próxima videoaula. Não vou pedir aquele igual os YouTubes, né? Comente, compartilhe, deixe seu like, enfim. Eu quero, se vocês assistirem, já tá bom demais, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e se cuidem.